Hebreus capítulo 11 vai falar sobre alguns homens que viveram por fé e tiveram jornadas de fé com destinos extraordinários, com destinos exponenciais. Hebreus capítulo 11 vai dizer que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Olha que interessante isso, até para ofertar, até para entregar a Deus a sua oferta, o seu dízimo, enfim, o seu sacrifício, precisa de ter fé. Foi pela fé que Noé construiu uma arca, num tempo em que o mundo estava perdido, tipo hoje. Deus chega para Noé e fala: Noé, construa um grande barco, porque eu vou enviar um dilúvio. E essa construção se deu por anos. E Noé continuou a construção, porque ele tinha ali uma grande fé, uma jornada de fé. Porque quem olhava para ele dizia: louco, que dilúvio. Estou vendo nem nuvem no céu. Mas pela fé, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra para uma aventura com Deus. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Pela fé, Abraão entregou seu filho Isaque a ponto de sacrificá-lo a Deus, porque considerava que Deus era tão poderoso que poderia ressuscitá-lo. É isso que está dizendo em Hebreus 11. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, atravessou o Mar Vermelho com o povo de Israel com os pés enxutos. Pela fé, as ruínas de Jericó caíram. É isso que está dizendo aqui no capítulo 11 de Hebreus, a bancada dos heróis da fé. Pela fé, Jesus curou muitas pessoas. E o Senhor Jesus perguntava: você crê? Jesus tinha poder para fazer independente de fé. Ele não precisa da nossa fé para fazer nada. Mas ele perguntava: você crê? Então você será curado. Pela fé você será curado. Pela fé você será salvo. E olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé. E Hebreus vem citando aqui coisas extraordinárias que homens comuns, como eu e você, fizeram porque tiveram fé. Como é que está a tua fé? Como tem sido a tua jornada até aqui, a tua história até aqui? Uma história de fé? O que você tem vivido? Qual é a aventura que você tem vivido com Deus? Onde você tem se aventurado com Deus para viver por fé? E para a gente falar sobre essa jornada hoje, eu quero destacar um desses heróis da fé aqui, considerado o pai da fé. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Abraão. Inicialmente, Abrão. Então, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler um pouquinho o início da história de Abrão, que depois se tornou Abraão. Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Até aí, eu quero pedir para você continuar com a sua Bíblia aberta, porque esse aqui é só um pedacinho da história de Abrão e a gente vai discorrer um pouquinho aqui. E nesse momento eu quero pedir para você fechar os seus olhos, que a gente vai orar ao Senhor. Senhor amado, Pai, eu só te peço que o Senhor me use mais uma vez, não por mim, mas pelo Senhor e por misericórdia do teu povo, para que a tua glória esteja nesse lugar, para que o Senhor seja soberano, a tua palavra, Senhor, esteja aqui e ela não volte vazia ao coração dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, derrama hoje aqui algo diferente.
Senhor, faz um mover diferente entre nós. O Senhor já está presente em nosso meio. Eu não sei o que cada um espera de ti, o que cada um veio procurar aqui, mas o Senhor conhece os teus filhos no íntimo. O Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor sabe da necessidade de cada um e daquilo que cada um precisa. Por isso, Senhor, eu te peço que não seja mais eu, mas que o teu Espírito Santo conduza cada palavra proferida da minha boca aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Uma jornada de fé. A gente acabou de ler aqui Gênesis 12. Nesse cenário aqui, a gente vê a primeira vez que Deus fala com Abrão. E a primeira vez que Deus fala com Abrão, já é emitindo ali uma ordem. Já é levando Abrão ali para uma provação ali, vamos dizer assim, né? Talvez, para que ele fosse provado na sua fé. E aqui a gente aprende algumas coisas com essa história. Para viver uma jornada de fé, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós, eu e você, precisamos nos movimentar. Presta atenção nisso. Você precisa se movimentar. Tem promessa de Deus para todo mundo, tem promessa de Deus para todo mundo. Mas homens e mulheres de Deus que viveram as promessas de Deus se movimentaram. Saíram numa jornada em direção ao seu destino. O versículo 1 diz: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensa comigo. Você sairia de onde você mora hoje e sairia assim sem destino certo, né? Concretizado. Deus só fala assim para você: ei, sai da tua casa e vai andando. Só sai. Vai andando para um lugar que eu vou te mostrar. Mas primeiro, sai. E vai em direção a uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você sairia do lugar onde você está para viver uma aventura com Deus? É uma aventura com Deus. Você sairia da sua zona de conforto, do seu lugar confortável? Você sairia da sua casa para viver isso com Deus, sem saber qual é o seu destino final? Porque quando você sai de um lugar, quando você rompe com algumas coisas na sua vida, você acaba perdendo aquele lugar. Você rompe com alguns links sociais. Quando talvez você vai e talvez você precise voltar, já não é mais a mesma coisa. Então era desligamento total. E detalhe, Abrão com 75 anos, Sara com 65 anos. E eles se aventuraram nisso aí, com Deus, pela fé. E por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram uma fé inabalável. E a fé exige de nós o quê? Exige de nós coragem, ousadia, obediência, confiança. A fé exige de nós confiança. É confiar que Deus está fazendo, trabalhando ainda que eu não esteja vendo. É confiar que o Deus que me enviou é o Deus que vai prover. É confiar que o Deus que me mandou é o Deus que me garante. É confiar que Deus de fato vai cumprir com a sua palavra. Amém? Deus não só fala para Abraão: sai, mas é como se Deus estivesse dizendo para ele: ei, dependa. Abraão tinha muitas terras, tinha muitos animais. E Deus está dizendo agora assim para ele: ei, sai daí, agora dependa unicamente de mim. Viva na minha dependência. Esse é o ano que Deus está dizendo para essa igreja: você vai viver muito na dependência do Senhor. Mas viver na dependência do Senhor é uma bênção. Porque a gente vê o Senhor, a sua mão, a sua provisão, o seu amor, o seu cuidado. Deus disse aqui para Abrão: viva na minha dependência. Vai para o desconhecido, vai para essa terra que eu te mostrarei. Uma decisão um tanto difícil, mas que exigia ali uma fé, uma confiança. Eu me lembro de quando eu saí do meu emprego. Eu sempre sonhei em ter um bom emprego, então eu me formei, eu fiz MBA, eu fiz tudo, eu me formei em contabilidade e eu adquiri um cargo muito bom numa empresa muito grande no Brasil. E aí Deus de repente fala para mim: sai. Um salário muito bom, que fazia muita diferença, com muitos benefícios, e de repente Deus fala para mim: sai. E eu obedeci de primeira? Claro que não. Estou ganhando bem. Tenho promessa de chegar no nível mais alto ainda. E aí eu não obedeci de primeira. E o que aconteceu? Sofri.
Tive que fazer algumas terapias para poder me tratar de algumas reuniões que foram difíceis para mim. E ali o Senhor foi me esticando, me apertando para que eu obedecesse. Mas a ordem do Senhor para mim era sai. E algumas pessoas mais íntimas de mim, quando souberam que eu ia tomar essa decisão, disseram assim, você está louca? Você tem certeza? Você vai sair para fazer nada, para ficar em casa, para cuidar da sua família? Você vai largar um emprego que você tanto sonhou, num lugar onde um monte de gente queria estar, você estudou, você se preparou, e eu falei, mas o Senhor mandou. E eu saí. E eu não tenho um pingo de arrependimento. Sabe por quê? Na minha casa nunca faltou nada. Esse grande salário não fez a menor diferença. E eu vejo o quê? O Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, porque esse Deus falou aqui para Abraão, olha, vai, você será abençoado, eu vou te mostrar, olha, você será abençoado, sabe, você vai ser uma bênção, não só, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados, é só bênção. Porque Deus estava garantindo a provisão também. Quando Deus ele dá uma ordem, por mais que pareça talvez uma loucura, por mais que a gente olhe e pense, e agora? Como é que vai ser? A gente muitas vezes se esquece que o nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que nos garante. Temos que nos movimentar para viver o que Deus tem para a gente. Sair de zona de conforto. Fazer diferente. Se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que alçar novos, galgar novos lugares, novos ares, de acordo com a direção de Deus. E mesmo assim, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que você quer, porque a gente muitas vezes, a gente até obedece, mas a gente determina para Deus o tempo. Mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que você quer, porque Abraão até conquistar a terra, até viver as promessas, demorou. Você não vai poder dizer, demorou porque eu também não fiz. Não, você vai se movimentar, você vai sair, você vai obedecer. Se não aconteceu, é porque Deus, na sua soberania, ainda não permitiu. Mas por culpa sua não foi. Porque você ficou parado, não foi. Porque falta de movimento seu, não vai ter. A sua parte, você precisa fazer. Se você quer que 2024 seja o teu ano, seja o ano de você viver coisas novas, movimente-se. Movimente-se. Tem gente que fica pensando no quão difícil é se movimentar, né? Porque, como eu falei, se movimentar é sair de um lugar que é confortável. É sair de um lugar que muitas vezes está trazendo para a gente ali a nossa zona de conforto, tá saudável, tá legal. E tem gente que tem medo de mudança. Tem gente que tem medo de se movimentar. E aí coloca tanto impedimento, tanta crença limitante, porque tem medo de viver o novo. Falta fé, falta confiança. Tem gente também que não se movimenta porque não vê o chão. Precisa ter a certeza, tá, Deus mandou, mas qual a certeza que eu tenho que vai se cumprir? Ei, Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha, sabe de que maneira? Coloca o pé que eu coloco o chão. Dá o primeiro passo que eu te mostro o resto. Começa a abrir a porta que eu boto ali o destino. Deus trabalha dessa maneira, porque se Deus já dissesse para a gente o destino, mostrasse com tudo com clareza, nos desse lá a certeza, seria muito fácil, isso não seria fé. E a fé muitas vezes vai pedir de nós que a gente dê passos onde não tenha chão mesmo. Que a gente se movimente de forma assim, sobrenatural. Sobrenatural. Para isso tem que ter fé e dependência de Deus. Se movimente no ano de 2024. Eu não sei de onde você precisa se movimentar. Pergunta para Deus. Da onde você tem que sair, para onde você tem que ir, o que Deus quer te mostrar, mas pergunta para Ele e confia no que Ele vai te dizer. Em segundo lugar, para viver uma jornada de fé, você precisa romper com o que não contribui na sua jornada de fé. Algumas coisas na nossa vida, elas não contribuem, elas são como pesos que nos impedem de sair do lugar. O versículo 1, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela. Sabe, existem lugares, estações, coisas, pessoas, posts, roupas, expressões, eu não sei. Coisas que não te cabem mais, coisas que não contribuem para a tua jornada. Coisas talvez que sejam até pequenas,
mas que tem impedido você de dar passos mais largos em direção ao teu destino. E você precisa compreender isso, entender isso. Que coisas que não contribuem, que te pesam, que te puxam para trás, precisam ser rompidas. Em nome de Jesus. Abraão, ele precisava romper um vínculo, porque ele não suportaria esse vínculo. E esse vínculo era com o sobrinho dele, Ló. Deus falou, sai da tua parentela. Se você continuar lendo aqui o texto, vai dizer que ele saiu com a sua mulher, com as suas coisas, e levou o seu sobrinho Ló. Levou Ló. Deus falou, sai da parentela. Era para levar Ló, sim ou não? Não. Mas aí, o que ele faz? Ele leva Ló, ele não obedeceu na íntegra. Levou o que não contribuía para que a promessa se cumprisse. E lá no capítulo 13, no versículo 6, a gente vai ler assim. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. E aí, Abraão, ele quis levar Ló. Ló levou tudo que ele tinha também. Chega um dado momento que ele olha para Ló e fala, não dá para nós dois, aqui só tem espaço para um. Ele olha para a direita, olha para a esquerda e fala assim, Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas junto não dá para ficar. Porque senão a gente vai se desentender. Então Ló olha para a terra, ainda leva a melhor parte, né? Olha para a terra e fala assim, tá bom, vou pegar essa parte aqui, vou para a direita e tu vai para a esquerda. E ali eles se separam. Uma situação complicada, uma situação constrangedora, desnecessária. Por quê? Porque não houve obediência na íntegra. Não houve obediência na íntegra. Nós precisamos impor alguns limites, senão nós teremos problemas. Tem coisa que não dá mais para passar pano. Deixa eu te dizer, tem coisa que não dá mais para ir levando. Tem gente aqui que está levando coisa já tem anos, que está passando pano em situação, em relacionamentos que Deus já falou, corta, rompa, não dá mais. E você está lá, ó, passando pano, não, vou levando, até que vai chegar um tempo que vai acontecer, sabe o quê? Igual aconteceu com Ló. Não vai mais sustentar, não vai mais suportar. E aí vai chegar o quê? Talvez aí um desentendimento. Porque Deus falou para você, não é para levar, não é para você romper. Enquanto você não romper, quanto mais você levar isso, pior vai ficar. É igual quando o homem e a mulher se casam. Quando um homem e a mulher se casam, dois se tornam um, certo? Mas em algumas casas, 2 tem se tornado 3, 4. Por quê? Porque ou o homem ou a mulher não saem da sua parentela. E aí, numa situação em que 2 seriam 1, acaba tendo mais gente dando opinião. Tá certo isso? Isso é padrão de Deus. Deus fala, deixa pai e mãe, se junta com a tua esposa. É praticamente dizer, deixa a tua parentela, agora é você e a tua esposa. A tua mãe não tem que dizer o que ela vai fazer para você comer. Tua mãe não tem que dizer se a tua roupa está bem passada ou não está. Glória a Deus, nunca tive esse problema, mas eu sei que tem gente que tem esse tipo de problema. E aí vai levando e vai só levando estresse. Isso não é padrão de Deus, gente, porque 2 se tornam 1. E enquanto você não romper, isso não vai contribuir para que a sua jornada de fé seja também uma jornada de sucesso. A Bíblia diz, deixa teu pai e tua mãe, não é à toa. Porque casamentos são 2, que se tornam uma só carne. O que passa disso não honra Deus. Não cumpre o propósito de Deus. Honra teu pai e tua mãe para o resto da vida. Mas quando você se casa, agora são vocês 2. Mais ninguém. Amém? Então você precisa romper com isso. Porque isso uma hora vai ser o quê? Vai para onde? Para um caminho que não suportará mais. Rompa com aquilo que não contribui, com aquilo que não lhe atribui, com aquilo que não te impulsiona. Talvez hoje você precise romper com uma amizade tóxica. Eu conheço gente que teve problema no casamento por causa de uma amizade. Porque era uma amizade que era tão íntima do casal e do casamento e tal, e daqui a pouco aquela amizade não teve traição, mas deu problema. Amizade tóxica, tem que impor limite. Tem que ter sabedoria para ser algo saudável.
Talvez hoje você precise romper com um vício. Talvez hoje você precise romper com um sonho que você tem, que tem roubado o lugar de Deus. Porque você olha tanto para esse sonho, você olha tanto para esse objetivo, você quer tanto alcançar, realizar, chegar lá, que aquilo dali se tornou o seu Deus e você não consegue mais olhar para Deus como ele deveria ser visto. Não consegue adorar, você adora mais o teu sonho do que a Deus. Precisa romper, porque isso não está contribuindo para a tua jornada, isso está atrapalhando. Talvez o que você precisa romper seja um relacionamento fora dos padrões de Deus. E isso mina a tua fé. Isso te deixa mal. Talvez o que você tenha que romper seja um relacionamento extraconjugal. Que você já falou na sua mente, não, eu sei, é hora de parar, eu vou resolver isso. Vai resolver quando? Você pode resolver isso agora, hoje. Que aí você fica levando, e Deus já falou com você, isso te incomoda, e você acha que você está no controle. Talvez o que você precisa romper hoje é uma roda de conversa suja ou de fofoca. No seu trabalho ou na sua casa, ou até mesmo na igreja. Uma roda de conversa que não agrega, que não contribui, que não impulsiona. Ou talvez seja o hábito de falar mentira. São tantas coisas que eu poderia citar aqui que não contribuem para que a gente avance, para que a gente rompa. Nesse ano de 2024, algumas mudanças precisam chegar na sua vida. Amém? E como é que você vai avaliar isso? Romanos 12, que diz o quê? Aquilo que é bom, perfeito e agradável. O que você está vivendo é bom? É perfeito? É agradável? Honra a Deus? Vai avaliando. Vai avaliando cada área da sua vida. É bom? É perfeito? É agradável? Honra ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, para viver uma jornada de fé, você precisa ser uma bênção para os outros. Ah, Dani, agora eu vou me permitir me distrair. Porque tem gente que só quer receber, mas não quer entregar. Não quer abençoar outras vidas. Abrão aqui, a gente vê no versículo 2, eu vou ler novamente. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Ele aqui abençoaria todas as famílias da terra. Ele seria aqui o patriarca do povo de Deus, o patriarca na genealogia de Jesus. A história do povo de Deus começando aqui. Ele recebeu aqui o privilégio, porque é um privilégio, abençoar pessoas. Ele recebeu esse privilégio. O privilégio de abençoar pessoas, de ser uma bênção. Ser uma bênção é o quê? Abençoar. Quem olha para você hoje pode dizer, ela é uma bênção. Ele é uma bênção. Porque existem várias maneiras que a gente pode abençoar. E é melhor dar do que receber. E isso, gente, não se trata apenas de dinheiro ou de questões financeiras, né? Isso se trata daquilo que você tem para dar. O que está no seu coração, o que você tem entregue, o que você tem dado para outras pessoas. De que forma você tem abençoado pessoas. Talvez seja com um sorriso. Talvez com um abraço, uma palavra, um ouvido. Quantas pessoas estão aí enclausuradas? Pessoas que só precisam falar, colocar para fora. Seja o ouvido na vida de alguém. Talvez financeiramente, uma conta de alguém que a pessoa não consegue pagar, uma comida que não chega na mesa e você pode ser um canal de bênção na vida de uma pessoa. Seja uma bênção. A Bíblia diz que nós precisamos ser rios que fluem, como rios que fluem. O que tem fluído de você? Amargura? Tristeza? Ah, Dani, porque tudo que eu vivi até aqui é só isso. Mas você encontrou o Senhor Jesus, nada mudou? Ou, senão, você vai encontrar Ele hoje e aí não vai ser mais isso em nome de Jesus. Ou o que tem fluído de você é alegria, é fé. E isso não tem nada a ver com o cenário que está ao seu redor, com o que você está vivendo. Tem a ver com a sua fé, tem a ver em quem você tem colocado a sua fé, a sua confiança, o seu coração, o que você tem ouvido.
Aquilo que você escuta vai para o coração, e a boca fala do que está cheio o coração. O que a sua boca tem entregue para as pessoas? O que a sua boca tem declarado dentro da sua casa? Palavras de bênção ou palavras de derrota? Nós precisamos vigiar quanto a isso. Nós precisamos entender que o Senhor requer de nós que sejamos bênção, independente do que estejamos vivendo. Sejamos uma bênção para a honra e glória do Senhor. Começa a mudar o teu pensamento e começa a pensar nas pessoas de forma a abençoar as pessoas, de forma a pensar assim, o que eu posso fazer em prol dessa pessoa? O que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que eu posso fazer na minha casa? Como eu posso melhorar? Nós recebemos para darmos, somos abençoados para abençoarmos. A bênção não pode parar em você. Escolha abençoar. E aí, sabe o que acontece? Você olha para algumas pessoas e fala assim, nossa, tem gente que é abençoado mesmo, né? Tem gente que, nossa, Deus escolheu aquela pessoa ali e falou, vai brilhar. Deus escolheu aquela estrela e falou, vou abençoar. Tem gente que você olha e fala, nossa, transmitindo uma alegria, transmitindo uma paz. E você pensa, porque Deus quis fazer assim. Ei, pode ter certeza, essa pessoa escolheu estar debaixo da mão de Deus. Escolheu entrar debaixo do guarda-chuva de Deus. Escolheu estar debaixo da bênção de Deus, porque é uma escolha ser abençoado. Estar debaixo de uma direção. Pode ter certeza, essa pessoa escolheu estar debaixo da unção, escolheu estar debaixo da provisão e da palavra de ordem de Deus. Escolha abençoar. Mude os seus pensamentos e comece a abrir a sua visão e olhar ao seu redor com um olhar de compaixão, com um olhar de quem quer abençoar. Em último lugar, para viver uma jornada de fé, você precisa entender que poderá haver dificuldades no caminho. Eu vou lá para o capítulo 12, versículo 9 e 10, que dizem assim. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Para tudo. Deus fala para eu sair. Deus fala que eu vou ser abençoado, que Ele vai me mostrar a terra. Deus fala que abençoado será quem me abençoar. E agora eu estou passando fome. E agora uma fome enorme assola a terra e eu estou nessa terra com essa fome toda. E aí, ao invés de se deparar com a bênção que foi lhe prometida, Abrão se depara com a fome. E às vezes, algumas dificuldades, gente, assim também como aconteceu na vida de Abrão, elas vão surgir. E sabe qual é a tendência que a gente tem na nossa carnalidade, na nossa humanidade? A gente tende a desacreditar da palavra que o Senhor deu para a gente. A gente tende a desacreditar que a gente está fazendo o que é correto. Será que foi Deus mesmo que falou ou será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu estou indo em direção realmente ao meu destino? Porque assim, Deus falou uma coisa, eu estou vivendo outra, eu não estou entendendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que Deus já falou para você. Eu não sei quais foram as promessas de Deus. Eu não sei o que você tem aí no seu coração e eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas a caminhada com Deus não significa ausência de problema ou de dificuldade. Vão ter dificuldades, mas ainda assim, confie, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus não é homem, não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque a sua palavra não passará. Amém? Você precisa continuar firme. Entender que nada é coisa da sua cabeça. Às vezes a gente fica meio confuso mesmo. Ei, repreende toda voz de incredulidade. Espírito de incredulidade está repreendido em nome de Jesus. Aquele que falou comigo foi o Senhor. E Ele há de cumprir no tempo dEle. Eu creio que será dessa maneira.
Estar na jornada de fé não significa que o caminho não vai ser tortuoso. Se fosse assim, lá em Isaías 45, o Senhor não tinha falado ao seu ungido Ciro: endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Para quê? Para que você saiba que eu sou o Senhor. O que Deus estava dizendo? Ei, os caminhos são tortuosos, mas fica tranquilo, eu vou endireitar esse caminho para você passar. Ei, se tiver uma porta, eu vou quebrar a porta. Ferrolhos, eu vou quebrar o ferrolho. Uma certeza a gente precisa ter. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja caminho tortuoso, o Deus Todo-Poderoso está conosco. A gente precisa permanecer firme com a nossa fé inabalável, numa jornada linda com Deus. Entendendo que o final vai ser glorioso, para a honra e glória do Senhor. Os processos existem, porque Deus ele não quer apenas nos abençoar, mas Ele quer nos tornar uma bênção. Ele quer nos lapidar. Ele quer nos lapidar. Mas ainda que por causa desse processo ou dessa caminhada tortuosa, você esteja desanimado, Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para te reanimar. Sabe, Abrão, ele foi desanimado também. Ele passou por esse momento de fome. Depois, por uma situação ali de briga de terra, Ló foi levado, vou lá pegar Ló e tal, e nada da promessa se cumprir, é só dificuldade. E aí Abrão se encontra em um momento ali de desânimo. E Deus, Ele é tão sensível, tão bondoso, tão paizão, tão maravilhoso, que Ele chega lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. E Ele anima Abrão. Olha o que Ele diz. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus estava dizendo: eu sou tua proteção, não precisa ter medo, eu sou tua recompensa. Só isso já bastava para Abrão ser reanimado, mas tinha algo ali no seu coração. Abrão então abre o coração para Deus e fala assim: Senhor, me falta um filho. Eu sei que o Senhor está comigo, mas assim, eu queria tanto um filho. E aqui, logo depois, a gente vê no versículo 5 uma das declarações, na minha opinião, mais lindas de Deus para alguém na Bíblia. Deus, numa visão, leva Abrão para fora, para um momento de uma visão, e Ele fala assim: Abrão, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Você consegue contar essas estrelas? Não, né? Deixa eu te dizer, assim será a tua descendência. Porque Abrão já estava achando que a descendência dele, que o filho, o herdeiro ali, sairia de um servo dele. E Deus fala: não, vai sair das tuas entranhas. Tua descendência será tão numerosa. Olha para essas estrelas. Assim será a tua descendência. O Senhor vem lembrar Abrão da sua promessa que Ele fez em Gênesis 12. E vem agora de uma forma linda, como uma declaração, mas de forma detalhada dizer: ei, vai se cumprir. Senhor, já se passou muito tempo, eu estou velho. Ei, vai se cumprir. E vai ser tão grandioso, de forma que você não vai conseguir contar. Você não vai conseguir contar. E nessa noite, o Senhor está te lembrando de promessas que já foram feitas a você. O Senhor está te trazendo à memória promessas que um dia Ele te fez para reanimar a tua fé. Porque promessa não tem tempo de validade. Promessa não tem tempo determinado. Há promessas na Bíblia que se cumpriram depois que
Homens morreram, mas se cumpriram. Deus está dizendo para você, assim como disse para Abraão: não tenha medo, não tenha medo, porque eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão. Algumas versões vão dizer: eu sou o teu galardão. Tudo pode passar, mas a tua palavra não passará. Eu não sei qual é o íntimo, o desejo íntimo do seu coração, o sonho do seu coração. Mas se estiver alinhado com o desejo do coração de Deus, não importa o tempo que já se passou e nem o tempo que vai se passar, só confia, continua na jornada de fé, porque em nome do Senhor Jesus vai se cumprir. Em nome de Jesus, você crê? Você precisa sair daqui hoje reanimado, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que realiza milagre, é um Deus que faz promessas e cumpre. Mas como nós falamos aqui, existe uma jornada, e uma jornada que vai requerer de você muita fé. Em nome de Jesus, você vai ter a fé necessária para alcançar o teu destino. Amém? Então, permaneça, confia, espera, segue o plano inicial. Vai se cumprir em nome de Jesus. Amém?